Vou gravar, tá bom? Pronto, vamos lá. Bom, eu comentei que ia iniciar trazendo alguns esclarecimentos aí sobre o fórum. Eu fiz um tutorial, mandei para vocês hoje, espero que tenha esclarecido. Para dizer a verdade, eu só verifiquei, acho que foi o Rafa, né, Rafa, que já mandou lá a participação, tá correto. É importante que vocês não criem um novo tópico, sim saiam respondendo abaixo, né, da resposta que eu fiz. Então, sempre clica lá no responder, põe teu entendimento sobre as perspectivas do comércio exterior, baseado lá naquela teoria que aparece no game da exportação. E também, por exemplo, o pessoal do primeiro a segundo Comex me perguntou se eles podiam colocar a respeito de vivências que eles estão tendo nas empresas, sobre as perspectivas que eles estão vivenciando dentro do ambiente profissional. Claro, é por isso mesmo que a gente está fazendo fórum, para que vocês conversem, né, contraponham, complementem o colega, etc, etc, etc. Então, queria perguntar para vocês se ainda existe alguma dúvida a respeito de como é para fazer, como é a nota. Fica também claro aqui para vocês que vocês podem fazer quantas participações quiserem. Então, Rafael já fez lá a participação dele, mas até dia 30, se ele achar pertinente, se tem algum fato que ele quiser compartilhar lá, pode voltar e fazer uma nova participação. É bem-vindo que se faça mais de uma participação, é bem-vindo que você interaja com um colega, né, que postou anterior a você, é bem-vindo que você complemente as suas observações com algum link de alguma matéria que você leu, um vídeo, um podcast que você escutou. Só ter a parcimônia e o bom senso da gente fazer postagens aí com no mínimo 4, no máximo 6, 7 linhas, para não ficar muito extenso e desinteressante, né? Para todos que estão aí colocados. Então, estou aberta agora a esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito da participação no fórum. Primeiro sobre o fórum. Não? Todo mundo quietinho? Prof, boa noite. Ah, tá. Tem gente falando já. Eu tenho uma. É que eu entrei agora e eu perdi um pouquinho. Mas então, em relação à resposta do seu fórum, eu posso, primeiramente, responder o que eu acho, né? O que eu fiz no game. Uhum. Então, eu posso colocar experiências da minha área. Pode. E, em seguida, eu me comunico com o pessoal, é isso? Você pode fazer tudo de uma vez só. Vamos supor que a última é a Vitória, né? Isso. Vitória, vamos supor que o Bruno fez lá uma postagem, colocou a respeito do game e você quer complementar. Falar, além disso, Bruno, fulano, além disso, legal também contextualizar a importância desse fato. Inclusive, na minha empresa está acontecendo isso ou aquilo, entendeu? Ou, olha, apesar do game ter colocado assim, o que eu leio, o que eu estou vendo no noticiário é uma dificuldade muito maior, ou uma facilidade nesse sentido. Pode fazer do jeito que quiser. Só peço que na hora, se você colocar alguma coisa que você leu na internet, ou que você escutou, alguma coisa, se você põe a fonte, tá? De onde você... Beleza, prof. Tá bom? Obrigada. Pode até, inclusive, copiar o trecho e colar. Só não pode só copiar um trecho e não complementar com os seus comentários, tá? Porque aí é plágio. Entendi, tá bom. É a tua participação. Obrigada. E em relação à sua atividade, vai ser no dia, né? Que você vai disponibilizar pra gente, igual você não vou disponibilizar antes, é que eu não fiz ainda. Vou beleza, então. Vou disponibilizar antes. Tá bom. Possivelmente na terça ou na quarta-feira. Eu acho que eu mandei para vocês alguma coisa que eu ia mandar na segunda. Eu tenho uma agenda do cronograma, eu só não sei de cabeça tudo, mas deixa eu só admitir o Gabriel e a Gisele aqui, pronto. E beleza. É isso, tá? Quantas postagens quiserem até o dia 30 no fórum. A TD2 eu ainda vou redigir, vou fazer 3 questões, que eu falei para vocês na semana passada, meio, né? Meio ponto cada uma. Vai ser na plataforma também, essa tarefa.
E aí, enfim, múltipla escolha, talvez 2 múltiplas escolha e uma dissertativa ou as 3 múltipla escolha. E aí, essa última, a TD2, segunda parte, primeira parte é o fórum, né? A segunda parte, vou deixar vocês responderem até domingo, porque eu não vou corrigir mesmo antes da segunda-feira, entendeu? Então, vou dar um prazo maior para vocês. Beleza, prof. E na semana que vem, o nosso encontro na quinta, eu já fico para fazer uma revisão, né, da TD2, dessas 3 questões, do que eu vou dar, do que eu espero. Na TD1 eu fiz um vídeo, né, falando para vocês o que devia ser respondido. Agora eu vou falar com vocês ao vivo, tá? Eu fico na quinta-feira, não vou... O que eu vou dar hoje vai ser o último conteúdo antes da TD2. Não vou dar conteúdo novo, tá? Até hoje. Eu não vou postar coisas novas. Vocês já viram que eu nem postei essa semana, né? Eu acho que a gente está num ritmo bom e é isso, tá? Mais alguém quer me perguntar a respeito do fórum? Não? Então, posso começar aqui, né, a respeito da matéria mesmo. Só vou lembrar, vou informar para quem não escutou anteriormente, que eu peço que vocês que entraram e ainda não deram um boa noite, um oi no chat, por favor, façam. Esse vai ser o registro da sua presença, tá? Aqui no chat, por favor. Quem não fez, o faça. Obrigada. Vamos lá? Boa noite, boa noite, boa noite. Então, sejam bem-vindos, Fundamentos de Comex, já estamos aí com quase 70% do conteúdo já avançado. Depois de terminarmos a exportação, só vai faltar a IMPO e um pouquinho de regimes aduaneiros especiais. Então, vamos lá. Semana passada a gente falou sobre os tratamentos administrativos da exportação, que é aquele conjunto de decretos e leis, né, estabelecido pelos órgãos gestores, os anuentes, a respeito daquilo que pode ser feito no comércio exterior e podendo ser feito, estando livre, né, entre aspas, para ser negociado, quais são as condições, né, para a gente cumprir isso. Então, nós vimos que as exportações, na sua maioria, são livres, né? Depois elas podem estar contingenciadas, elas podem estar suspensas, elas podem receber tratamentos especiais e existe também um grupo de proibição, né? E o que valida esse tratamento administrativo é justamente a análise da classificação fiscal, né, com o país de destino, para a gente verificar, o país de destino entra para a gente verificar se essa classificação fiscal faz parte de algum acordo comercial com esse país de destino. Então, findamos os tratamentos administrativos. E o tratamento administrativo, ele subroga o exportador, então o exportador tem que cumprir o tratamento administrativo. Agora, as formas de exportar, que é o nosso assunto de hoje, não. Aí as formas de exportar é uma escolha, né, do exportador. Ele vai fazer a melhor opção, vai fazer a opção que melhor se encaixa na negociação que ele está travando. Então, as formas de exportar começam linkando o que diz respeito aos recebimentos, né? Aos recebimentos do exportador. Então, existem 2 formas de exportar no que diz respeito aos recebimentos. Exportações com ou sem cobertura cambial, seja com pagamento ou sem pagamento. Então, o que seria uma exportação com cobertura cambial? Aquela exportação que, Deus quiser, a maior parte das exportações que esse país faz. Uma exportação onde há a condição de saída da mercadoria, né? E depois o quê? A entrada da grana. Depois, dependendo da modalidade de pagamento, né? Por assim dizer. Mas há uma compensação financeira pela comercialização desse bem. Então, a maior parte daquilo que a gente exporta está dentro dessa forma de exportar. Mas existe um grupo aí de mercadorias que a gente envia para o exterior, mas não constitui uma venda naquele momento, né? Ou nunca vai constituir. São as exportações sem cobertura cambial, por exemplo, doações, por exemplo, a saída de amostra, por exemplo, né, aqueles que estão, eu sei que alguns de vocês trabalham com isso, que fazem a exportação aí, né, de mudança, de bagagem. Não existe uma comercialização desses bens, por assim dizer, mas existe a saída física, então é uma exportação sem cobertura cambial.
Em determinadas situações, haverá a saída da mercadoria para a qual não há um comprador, mas se o contexto trouxer, né, uma negociação e uma efetiva exportação com venda, o exportador não terá nenhum problema, nenhum impedimento, né, no Siscomex de fazer essa alteração de uma exportação sem cobertura cambial para uma exportação com cobertura cambial, tá? Vocês vão perceber que essa exportação sem cobertura cambial está muito presente nas discussões dos regimes aduaneiros especiais, né? Alguns regimes executam esse tipo de ação. Uma outra exportação sem cobertura cambial, um tipo de exportação sem cobertura cambial muito presente, assim, que a gente antes, né, da pandemia via com muita frequência, eram os shows e os eventos esportivos, né? Toda vez que um artista sai e leva todos os seus instrumentos, leva lá todos os seus equipamentos para fazer um show no exterior, ele está fazendo uma exportação, né, sem cobertura cambial, ele não está vendendo aqueles equipamentos, né? Os eventos esportivos também, né? Então sai lá com alguns equipamentos esportivos, no futebol, no voleibol, no tênis, etc. A quantidade de equipamento que sai, né, constitui uma exportação, né? Não é apenas uma bagagem que está te acompanhando. Enfim, e aí nesse sentido a gente tem 2, 3, 4 exemplos aí de exportações que saem sem cobertura cambial. Então, a exportação, forma de exportar, para começar com e sem cobertura cambial. Aí, diante disso, todo mundo vai ter que fazer uma escolha, não dá para ser as duas ao mesmo tempo, né? Então, ou é com cobertura ou sem cobertura, e seguimos para outras formas de exportar. Existe uma forma de exportar que, na verdade, é um regime aduaneiro especial. Como um regime aduaneiro, ele está sobre autorização. O documento chama ato concessório, tá? Sobre o ato concessório, concessão da Receita Federal, porque é ela que vai legislar a respeito, né, de saída física de mercadorias e pessoas, não é isso? Então, sobre ato de concessão da Receita Federal, alguns exportadores solicitam a exportação temporária. O que é uma exportação temporária? Então, tem duas condições muito específicas para a exportação temporária, para que ela não seja confundida com a exportação em consignação, que eu falo em seguida. Exportação temporária, a mercadoria sai condicionada a retornar. Ela sai para voltar, né? E ela retorna na sua mesma condição de saída, ou seja, sem nenhuma atribuição, salvo, né, uma exportação temporária que vai acontecer em função de um reparo. Então, uma mercadoria, um produto que vai sofrer um reparo no exterior e vai voltar para o Brasil. Então, uma exportação temporária. Não estou vendendo a mercadoria, ela está sendo realmente amparada por algum tipo de assistência técnica, etc. Então, uma exportação temporária sem cobertura cambial. Então, não há pré-condição, não há o objetivo de comercialização. 2, né? Além de não haver o objetivo de comercialização, essa mercadoria está condicionada obrigatoriamente a retornar. Ela precisa retornar para o país. Aí, a segunda questão a primeira parte, tudo isso tem que ser autorizado pela Receita Federal, a saída sem cobertura cambial, condicionada a voltar, né, pela exportação temporária. E aí a Receita Federal estabelece um prazo, né? No regime aduaneiro que a gente tem hoje, o prazo para exportação temporária é de até 1 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano. O que isso quer dizer? Que todo exportador tem 365 dias? Não, 360, não. Ele tem até 1 ano. Quem vai avaliar o período de permanência dessa mercadoria no exterior é a Receita Federal. Então, quando você solicita o ato de concessão de exportação temporária, a Receita avalia o tempo de permanência no exterior e ela que estabelece se vão ser 1 ano, se vão ser 8 meses, se vão ser 3 meses. O prazo que ela te der, você está condicionada a ficar mais igual período. Então, se ela te der 8 meses, você pode ficar mais 8 meses. Se ela tiver 45 dias, você pode ficar mais 45 dias, tá? Não precisa solicitar novamente. Mas após esse período, é preciso retornar com a mercadoria para o Brasil. Como todo o processo de despacho é feito pelo Siscomex, então as autoridades aduaneiras, quando você dá a entrada na mercadoria fora desse prazo, né, ela consegue identificar que houve aí
né, um descumprimento desse ato concessório pelo exportador, e ele vai tomar as medidas legais, né, vai receber as medidas legais de multa e outros impedimentos que caberão aí à Receita Federal e ao direito aduaneiro colocar. Sim, Bruno, a exportação temporária é o contrário da importação temporária, admissão temporária. Não tem imposto na exportação, Rafael, mas quando vai sofrer reparo, você repara, você saiu a mercadoria, né? Ela foi sofrer um reparo. Se está sobre a garantia, ela não vai pagar nada, né? Sobre a mercadoria. Agora, se ela for sofrer um reparo e aí um serviço for feito, na verdade, está fazendo uma exportação temporária com uma importação de serviços, né? Porque você importou um serviço que está sendo realizado no exterior para reparo daquela mercadoria. Então, é um outro processo que acompanha o reparo, tá? Isso. Então, agora, se o exportador tiver como motivação a venda da mercadoria, ele não deve fazer opção pela exportação temporária, ele deve solicitar o regime de consignação. A palavra consignado é igual existe aqui no Brasil, né? Quando a gente deixa uma mercadoria consignada, quer dizer que ainda não tem um comprador. Eu quero estimular essa venda. Então, existe a exportação consignada, a mercadoria sai para participar de alguma feira, mas uma feira de negociação, né? Ou para realmente demonstração dessa mercadoria para um possível comprador. Né? E aí a Receita Federal vai autorizar a saída dessa mercadoria sem cobertura cambial, né? Vai dar um prazo para retornar, nos mesmos trâmites que a gente viu anteriormente, só que o prazo é menor. O prazo máximo aqui são de 6 meses, podendo ser prorrogável por mais 6 meses. Lembrando que quem estabelece o prazo é a Receita, não é que todo mundo recebe 6 meses. Vai avaliar a operação e vai informar no ato de concessão para o exportador quantos meses ele tem. Então, a mercadoria sai, né, por consignação. Se ela conseguir, né, se esse exportador conseguir vender a mercadoria enquanto a mercadoria estiver sobre o regime no exterior, nenhum problema, ele vai retornar no Siscomex, né, para fechar o processo, informando então que a mercadoria agora, né, foi vendida, vai falar quem foi o importador, os valores e transformar essa exportação sem câmbio, né, sem saque, em uma exportação com cobertura cambial com saque. Então, entre aspas, é simples, né, mas prevê do analista de comércio exterior e do exportador um maior planejamento, porque o tempo do ato de concessão, né, assim, para preparar e solicitar o ato de concessão, que ele não é, né, assim, simultâneo, eu peço, já sai, né? Tem um tempo para a Receita avaliar todos os pedidos que estão ali colocados e a gente faz isso diretamente para a autoridade aduaneira local. Se eu for alfandegar, né? Se eu for fazer o despacho por Santos, eu peço na alfândega de Santos. Se eu for fazer em outro lugar, eu peço naquela unidade regional da Receita Federal. Então, depende, Natália. Se for uma feira de negócio onde eu levo estoque para ser comercializado, é consignação. Se eu levo só para mostrar, para demonstrar, é amostra, não vai ser vendido, aí então é temporário, tá? Não pode ser os dois, é um ou outro. Ok? Legal. Olha só, então, a gente já fez a forma com e sem cobertura cambial, temporária e consignada. Faltam só 2 formas, né? Vou para uso e consumo de bordo, exportação para uso e consumo de bordo. Existe a possibilidade também, um outro regime especial, né, para veículos transportadores de bandeira internacional, então aeronaves, caminhões, navios, etc. Quando em território nacional, em território brasileiro, eles vão sofrer um processo de abastecimento, concorda? De combustível, de alimentação, né? Às vezes podem sofrer algum reparo, enfim, vão consumir uma série de insumos. E insumos esses que serão utilizados durante o trajeto internacional de retorno, né, dessa aeronave, desse navio ou desse caminhão para o seu próximo destino, né? Se for um transporte aí multimodal, ou se for retornar para o seu país de origem. Então, a gente pode utilizar, né, a exportação para uso e consumo de bordo. Então, o exportador, né, vai vender a mercadoria
dentro do território brasileiro, vai entregar no território brasileiro, né? E isso que é diferente, porque quando a gente faz uma exportação, a mercadoria sai do país, essa mercadoria não sai, ela é entregue dentro do país, né? Mas haverá uma cobertura cambial, porque o importador, né, está em trânsito, então ele vai pagar em moeda estrangeira, tá? Então, para uso e consumo de bordo, é todo o processo de abastecimento pelo exportador brasileiro de veículos transportadores internacionais, quando em solo brasileiro, quando em mares brasileiros, e aí não é mercadoria que ele vai levar para entregar, é mercadorias e insumos que ele vai consumir durante o trajeto dessa viagem, e aí o regime para uso e consumo de bordo, né, pode ser colocado para o exportador, tá bom? Por fim, a última forma de exportar, menos utilizada, também um regime aduaneiro especial de exportação, conhecido como exportação em reais. Então, para exportadores brasileiros, cujas suas produções, cujas suas fábricas, né, os seus comércios estão estabelecidos em cidades que fazem fronteiras territoriais, né, com países do Mercosul, com cidades do Mercosul, né? Então, Foz do Iguaçu no Brasil, Cidade del Leste no Paraguai. Um exportador brasileiro, né, sediado em Foz do Iguaçu, que faz fronteira de terra, né, com Cidade del Leste no Paraguai. Ele pode efetuar uma exportação para a Cidade del Leste e esse importador paraguaio pagar para ele em reais, porque nas cidades de fronteira é comum, né, que os bancos operem, e os exportadores, as empresas e até as pessoas físicas, né, elas operam com moedas dos dois países. Então, em função dessa permeabilidade, né, dessa questão de trabalhar com duas moedas em cidades de fronteira, existe a possibilidade da exportação em reais. E aí vai ser o único momento onde você vai ter uma exportação, né, sem cobertura cambial, mas que há pagamento do exportador, porque não há cobertura cambial, né, em função da cobertura cambial ser em moeda estrangeira. Como ele vai receber em reais, então a gente fala que na exportação em reais é uma exportação sem saque, sem cobertura cambial. Era isso que eu queria explicar para vocês sobre as formas de exportação. Alguma dúvida até aqui? Não, tudo bem. Então, beleza. Deixa eu só fechar aqui meu Microsoft Teams lá da FATEC, que tá bombando de pergunta aqui. Estava fazendo barulho para vocês. Então, beleza. Para fechar, peço que vocês segurem aí a ansiedade, porque eu sei que vocês já estão mais experientes no Comex, mais vividos, conhecem, já escutaram mais. Eu vou explicar superficialmente, porque essa é a disciplina de fundamentos de Comex, né? Mas é só para trazer aí, mais uma vez, uma recordação para vocês desse tema que é tão relevante para a gente que faz comércio exterior, que é o processo de despacho e desembaraço, né? Então, o último material que eu postei para vocês fala sobre as etapas do processo de despacho de exportação. Eu vou só nomear as etapas e explicar minha vontade hoje, meu desejo, é só explicar fielmente quem são os principais atores desse processo, como ele se constrói e quais são as etapas. Eu não vou explicar cada uma das etapas, isso vai ficar para um vídeo que eu vou gravar para vocês, tá? E, lógico, depois uma aula ao vivo para a gente conversar. Então, quando a gente pensa em despacho, a gente lembra que o despacho é um procedimento fiscal, né, de fiscalização. E aí, acho que para mim fica assim, tá, fiscalização, o que que tem? Quem está fiscalizando, quem é o fiscalizado e o que está sendo monitorado, né? Então, primeiro, o que está sendo monitorado? O processo de exportação. Como é feito esse monitoramento? Comparando os dados que vão ser inseridos no Siscomex, né, porque só tem despacho de exportação dentro do Siscomex, isso é lei, então vai ser comparado os dados que são inseridos aí no Siscomex com os documentos que também agora, né, desde o ano passado, são também colocados dentro dessa plataforma. É essa verificação que é realizada a princípio pelo próprio sistema, pela inteligência artificial que o Siscomex é, e depois, né, caso haja aí uma inconsistência, pela autoridade aduaneira, né, pelo fiscal. Então, o que está sendo fiscalizado? O processo de exportação. Fiscalizado e monitorado o documento e inserção de dados, se eles são compatíveis ou não. Você registrou, por exemplo, lá na Receita Federal, seu CPF. Na hora que você dá um upload no documento,
tem que bater. Se não bater, já deu uma inconsistência. É a mesma coisa aqui, né? Agora, quem está sendo fiscalizado? A princípio, protagonista, o exportador e os seus representantes legais. Então, ele está sendo fiscalizado, os dados que ele vai inserir, os dados que o terminal vai inserir e os dados do transportador internacional. Isso que está sendo fiscalizado, mas o responsável é o exportador, né? Por todo o processo. Né? E quem fiscaliza? A autoridade aduaneira na figura do auditor fiscal da Receita Federal, tá? Então, esses são os principais atores. Eu só vou ter mais 10 minutos, tá? Se cair, eu tento colocar de novo, tá? E aí, a sequência é, eu tenho esses 3 processos, quem é fiscalizado, o que está sendo fiscalizado e como é fiscalizado, né? Quem fiscaliza e quais são os principais construtores, né? Quem constrói o processo de despacho? O despacho começa com o exportador, né? Ele, quando faz a declaração única de exportação, a DUI, né? Declaração única, DU-E, porque vai ter na INPA. Então, DUI da exportação. Quando ele declara a exportação, ele inicia o processo. E, normalmente, ele faz essa declaração quando a mercadoria já está onde? No terminal. Né? Porque caso ela caia numa verificação, a mercadoria já está ali disponibilizada. Então, no momento em que ele declara a exportação, né, o terminal que recebeu essa mercadoria, que está com essa mercadoria, faz a etapa conhecida como presença de carga. Ele dá a presença de carga, ok? Feita a presença de carga, né, agora o sistema já faz a primeira comparação, né? A declaração, a presença de carga e os documentos, né, que eu subi lá na LPCO, né, que o exportador colocou. Então, é o primeiro filtro da inteligência artificial que coloca aí para a gente essa comparação. O que segue? O que passa agora? Agora o exportador e o terminal só esperam a parametrização. Na exportação, 3 canais, que a gente vai ver com bastante detalhamento nas próximas aulas. Canal verde, canal laranja e canal vermelho. Se o exportador cair no canal laranja ou no vermelho, ele vai para mais uma etapa do processo, que é a etapa de distribuição e conferência aduaneira. Então, todos os processos que caem no laranja e no vermelho vão ser distribuídos, né, pela autoridade aduaneira para os fiscais que estão disponíveis naquela unidade. Os caras vão receber e efetuar a conferência. Conferência documental na laranja, conferência documental e física na vermelha. Estando tudo correto, a mercadoria, então, é desembaraçada pelo fiscal. É o fiscal que faz o desembaraço da mercadoria. Esse desembaraço, na verdade, é um ato administrativo eletrônico. Ele lá indica o desembaraço da mercadoria, como acontece automaticamente para as mercadorias que estão no canal verde. Isso sinaliza para o exportador e para o terminal que a mercadoria pode seguir para o embarque internacional, então tira a mercadoria dali, né, e segue para o transportador. O transportador, então, emite, no caso, por exemplo, do marítimo, né, o BL, e ele registra no Siscomex os dados do embarque dessa mercadoria, sendo compatível, o último filtro, né, o último monitoramento que o Siscomex vai fazer. O fiscal deu desembaraço para aquela DUI sobre aquelas informações, aquele tipo de mercadoria, quantidade, importador, terminal, transportador, etc. O transportador tem que registrar, né, os valores, na verdade, perdão, ele tem que registrar as mesmas informações. Então, o registro dos dados do embarque tem que bater com os registros do desembaraço que foi feito pelo auditor. Feito isso, a gente diz que, então, houve a verbação da exportação, a verbação do embarque da mercadoria, quer dizer, a verbar quer dizer que está ok, que está compatível, e o exportador vai poder, então, terminar o processo emitindo lá o comprovante de exportação, guardando a documentação que exime ele aí de qualquer outra responsabilidade, tendo em vista, então, que tudo deu ok. Caso haja qualquer divergência, né, não haverá averbação, mas o exportador será, né, chamado e terá um tempo aí para explicar o porquê que aquilo que foi embarcado está diferente daquilo que foi desembaraçado. Então, exemplos disso a gente vai administrar na próxima aula. Meu intuito era conversar com vocês sobre isso. Então, o início do despacho é pelo exportador com registro da DUI, vem o terminal e dá a presença de carga. Quando eu registro a DUI, eu também já dei o upload lá nos documentos, tá? Que comprovam o meu processo.
É feita, então, a etapa, chega, então, a parametrização, a gente aguarda a cor do canal. Se verde, ele já segue para o desembaraço. Se laranja e vermelho, segue para a etapa de distribuição desses processos entre os auditores e a conferência aduaneira. Feito isso, mercadoria está tudo ok, desembaraçada, segue para o embarque internacional, né? E quem desembaraça, quem indica o desembaraço é o auditor, né? O auditor, então, feito o desembaraço, ele sinaliza para o exportador, que é o dono, ainda é o dono da mercadoria, e o terminal para que embarque internacionalmente essa mercadoria, retorne, então, para o sistema transportador, depois que ele emite lá o seu contrato, seu certificado de embarque, os dados, que a gente chama registro dos dados do embarque da mercadoria, né? Sendo compatíveis os dados do desembaraço com os dados do embarque, a averbação automática. Se forem incompatíveis, a averbação é não automática, chamando o exportador, então, para a responsabilidade de corrigir aí qualquer processo que tenha sido errado, né? Tenha acontecido um erro durante digitação, ou mesmo a carga choveu, perdeu a carga, ou a carga foi furtada, qualquer coisa que o direito internacional aí possa amparar. Essa era o meu objetivo de conversar com vocês hoje. Estou disponível para perguntas aí que vocês tiverem nos próximos minutos. Espero que vocês tenham gostado. E, de qualquer forma, eu estarei na plataforma até às 10h30 da noite, tirando dúvidas de vocês a respeito da disciplina. Como posso ajudar os senhores? Professora, boa Prof. noite. Pode falar, Giliade. Juliette. Referente à presença de carga, para a emissão da DUI, não é necessariamente a carga não precisa estar dentro do terminal, né? Então, mas se ela não estiver no terminal e sair rápido a parametrização e for um canal vermelho, como é que você faz para verificar a carga, se a carga não está lá? Não é obrigatório, só que não é prático, não é operacional. Se a carga cair numa conferência, a carga não está lá, o fiscal chega, cadê a carga? Então, não é assim que a gente deve fazer. Vitória? Entendi, Vitória obrigado. agora? Mas eu vou explicar bastante isso na próxima aula, tá? Vou até gravar um vídeo para vocês. Ok. É a Vitória que queria fazer pergunta? Foram duas vozes aí. Oi, prof, não foi eu. Alguém deve ter apertado, não sei. Tá bom. Sem problema. Ninguém mais tem dúvida? Vocês já conhecem isso, né? Não, ô Gabi, Então, assim, prof. muita gente tá. registra a DUS sem a carga ter chego, não tem problema. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, porque já aconteceu de registrar e cair no canal vermelho, ou cair no canal amarelo, e eu não ter os elementos no terminal para poder verificação, e aí é multa, entendeu? Então, assim, não é errado, não é que é lei o que eu estou falando, estou falando da prática. A gente contar com a sorte, exato. Se você está acostumado, já sabe, você está acompanhando, se é uma questão assim de dia, tá chegando, tá na estrada, ok, né? Mas se antecipar muito ao processo, acho complicado. Mas não é errado, assim, não é ilegal, vamos dizer assim, tá? Só acho que na prática pode te dar problema. É como você fazer uma conta sem receber o dinheiro, já contando com ele para arcar com essa despesa, entende? Mais alguém? Por que tá caindo? Caindo o quê, gente? Eu acho que ativou sem querer. Gente, perdoa, me perdoa. Tá Quando não sou eu, meu sobrinho. Desculpa, gente. Não, tá tranquilo, tudo bem. Tá tudo bem. Só queria saber se era uma dúvida se alguém tinha caído, né? Enfim. Ó, prof, na verdade, eu tenho muitas dúvidas. Tipo, eu tenho, como eu não trabalho especificamente nessa parte, eu tenho dúvidas no processo realmente. Mas eu não sei explicar exatamente em qual parte. Porque olha só, na semana que vem, eu não pretendo fazer na semana que vem, porque eu não quero mais
da disciplina nova, tá? Para TD2. Uhum. Mas eu vou gravar um vídeo e aí eu vou falar de etapa por etapa. Olha, a DUI, como é que é o registro da DUI? Aí eu explico. Cada um deles eu vou fazendo nesse sentido. Deixa eu só pedir uma coisa rapidinho antes que eles me desliguem aqui. Quem chegou depois e não registrou aqui no Zoom, por favor, um oi, boa noite, etc. Só um oi para eu poder pegar a presença. Quem não escreveu nada no chat, por favor, faça, porque eu tenho 1 minuto. Mas é isso, entendeu, Vitória? Que eu vou fazer com calma essa etapa, de explicar essa